Santa Catarina. Olá, Lu. Muito obrigada pela oportunidade. Vim aqui hoje estou falando da Vinum Brava, né? Recém-inaugurado, um espaço diferenciado aqui na Praia Brava, né? Vim trazer um dos nossos parceiros, que além do vinho, além da gastronomia, além dos drinks, a gente também tem charuto. E eu trouxe o Eduardo, que é o meu amigo e parceiro de São Paulo, para falar um pouquinho do que vai ter aqui na Vinum. Seja bem-vinda. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na Praia Brava, aqui em Santa Catarina, um lugar incrível, à beira-mar, um espaço extremamente interessante, onde você pode desfrutar o melhor que a vida pode te proporcionar. Dentro do ambiente, como na área externa, temos aqui o nosso umidor, a nossa adega e uma gastronomia também interessantíssima e diferente para quem busca uma experiência, muitas vezes até inusitada, né? Das harmonizações, você que gosta, né, de experiências diferentes e do novo, principalmente do novo. Nós fizemos uma seleção, eu vim de São Paulo, que já é um mercado bem importante na questão do tabaco, né, dos apreciadores, mas como o mundo hoje é integrado, né, as pessoas estão em toda parte e as experiências também. E para você que está aqui na Brava, aqui em Balneário Camboriú, não poderia ser diferente. Nós temos aqui uma seleção, mais de 30 charutos, sendo eles dos clássicos cubanos aos off-Cuba, e temos um brasileiro feito à mão na Bahia, exclusivamente aqui com um blend de tabacos para a sua experiência no vinho, né? É um mata fina. E nós temos toda a parte de serviço, os drinks para a sua harmonização, enfim. Te convidamos a ter uma experiência ou ainda de continuar aquilo que você gosta de fazer na sua casa, né? Que é o quê? Celebrar a vida e trazer com isso essa experiência incrível que o tabaco pode te proporcionar. Então, Edu, conta um pouquinho pra gente, quem é esse apreciador? São só os homens ou pode ser também as mulheres? Não, as mulheres têm uma participação super importante na questão do vinho e do desenvolvimento do tabaco no mundo, né? Desde a sensibilidade para o manuseio e confecção dos charutos, quanto para a apreciação disso. O charuto também é um meio, né? É um veículo que te leva ao prazer, é um condutor ao prazer. E as mulheres têm uma questão da sensibilidade um pouco até mais aguçada do que alguns homens. Hoje tu tem muitas confrarias, inclusive aqui na Vino nós vamos desenvolver isso com workshops de aprendizado, de experiência, para trazer esse universo também para o público feminino, né? Para quem está iniciando, para quem já degusta um belo charuto, que acompanha o seu esposo ou não. Enfim, traremos novidades aí, agregando ao universo feminino também essa questão do glamour, do poder, do empoderamento que o charuto traz nas suas experiências. Então, gente, muito obrigada. Venham para cá, venham conhecer a Vinum Brava, aqui na Praia Brava, embaixo do prédio do Romero Brito, um local espetacular, uma experiência única. Venham para cá, venham fumar um charuto comigo. Hoje nós vamos conversar com a Letícia Oliveira, que é nutricionista infantil, e tirar algumas dúvidas sobre o assunto. Olá, Letícia, obrigada por ter vindo. Obrigada, agradeço o convite, um prazer falar com você e com todos que estão nos assistindo. Letícia, como a gente começa a introduzir a alimentação para as crianças? Como funciona esse processo? Bom, a introdução alimentar ela acontece a partir dos 6 meses de idade, geralmente com orientação ou do pediatra, de preferência também da nutricionista nesse momento, certo? Então, junto com o leite materno, a alimentação vai vir com um caráter complementar, para complementar essa alimentação do leite, né, e fazer com que seja um momento em que o bebê começa a conhecer os alimentos, seja cheiro, textura, cores. Então, é um momento que ele vai começar a conhecer e não necessariamente encher o estômago ainda com a comida, mas esse primeiro contato já vai sendo estimulado a partir dos 6 meses. Não necessariamente somente os 6 meses, tá? É importante também que o bebê apresente sinais de prontidão, que é já conseguir ficar sentado e se apoiar sozinho, ter interesse pela comida, buscar, quando ver um adulto comendo, é um bebê que também quer fazer parte desse momento, então a gente já sabe que está na hora de começar a introduzir. É uma coisa que os pais também têm que ficar observando para ver o momento que isso pode começar. E até que idade ou quantos meses é o ideal continuar a amamentação? Certo, a amamentação a gente preconiza, e a OMS faz isso também, que seja até os 2 anos.
Tá? Então, até os 2 anos a mãe é livre para amamentar, segundo aquilo que o bebê estiver demandando ainda. Mas já com uma introdução alimentar. Já, exatamente. A partir de 1 ano de idade, a gente fala que o bebê come aquilo que a família inteira come. Então, nesse momento, a alimentação ela já está super introduzida. Aos 2 anos, ele já come muito bem e o leite vai diminuindo cada vez mais até sair dessa alimentação. E eu já li algumas coisas a respeito sobre a partir dos 2 anos só introduzir o açúcar. É verdade? É mito ou não? É verdade. A gente precisa tardar o quanto mais essa exposição ao açúcar, porque o paladar do bebê está sendo formado, né? E a gente tem, nesse momento de formação neuronal, uma preferência pelo açúcar se ele entrar no momento errado. Então, a gente vai estar falando aí da vida adulta dessa criança, da adolescência e da vida adulta, das preferências alimentares que ela vai fazer. Se a gente introduzir no momento errado o excesso de sal também vale, e o açúcar de preferência depois dos 2. Mas o sal, de repente, numa sopinha eu já consigo colocar um pouquinho, Sim. mas sempre muito pouco. Sempre muito pouco. Nos primeiros meses, a partir dos 6 meses, a comida do bebê ela é sem sal. Então vai ser salgada somente com temperos naturais, caso a família opte. Fora isso, não é necessário. A partir ali de uns 2 meses, já fazendo a alimentação complementar, a gente consegue ir acrescentando pequena quantidade de sal, mas nada muito significativo. Isso vale tanto para o sal quanto para o açúcar. Isso. E quanto dessa alimentação, desse cuidado desde o início influencia no desenvolvimento da criança? Totalmente, né? Eu diria que se os pais tivessem, né, essa consciência lá do início, desde a gestação, na verdade, né, os primeiros 1000 dias que a gente fala que antecedem a gestação da mãe já, vão falar sobre todo o hábito alimentar dessa criança. Então, as preferências que ele desenvolve agora vão dizer sobre a saúde dele depois, né? A gente tem uma criança em desenvolvimento, inclusive de sistema nervoso, os alimentos e nutrientes que entram da maneira errada, eles podem também estar prejudicando o desenvolvimento escolar, né, a estatura, tudo que a criança precisa desenvolver de maneira saudável, a gente coloca em risco quando a nutrição não está sendo olhada da maneira que deveria. Porque eu percebo assim, então o desenvolvimento dela influencia e os hábitos alimentares da vida adulta já são feitos então na primeira infância. Sim, exatamente, com uma grande parcela de contribuição na primeira infância. Então, às vezes, um adulto que se alimenta mal, provavelmente foi uma criança que não teve esse cuidado, né? Os pais talvez não tiveram esse conhecimento para cuidar da alimentação deles quando pequenos. Não por acaso a gente conversa com adultos que têm o paladar muito viciado em gordura, em açúcar, em sal, e a gente vai perguntar como foi a infância, como era a alimentação lá atrás na sua casa, como que a sua mãe preparava a comida, e a gente vai ver que era exatamente assim. Então essa pessoa já foi exposta desde a sua primeira infância a esse tipo de alimentação. Tipo, né? Coca-Cola na mamadeira. Exatamente, o terror da nutricionista, né? Eu não sou nutricionista, mas eu me arrepio só em pensar, e eu já vi isso, fico pensando, gente, pobre criança, né? Exatamente. E tem um cardápio, assim, é interessante até para os pais terem noção do que a criança está ingerindo de nutrientes, de vitaminas? Isso, é muito interessante na fase da introdução, principalmente, desde ali a gente já vir com um cardápio. Nessa fase em específico, existe uma necessidade da mãe não estar repetindo sempre os mesmos alimentos, a gente está variando por questão de nutrientes diferentes, cada alimento tem uma coisa específica, mas também pelo bebê se aventurar e conhecer diferentes sabores, texturas, cores, cheiros. Então, nesse momento, as mães às vezes fazem um checklist daquilo que já foi oferecido, o que ainda não foi, o que eu posso oferecer nesse dia da semana, o que eu ofereço no outro. Então, a nutricionista vai entrar auxiliando ela nesse planejamento. Então, esse cardápio é essencial para isso, até para ela não se perder, né? Exatamente. E saber quais são os alimentos melhores. E qual seria uma dica, por exemplo, que você pega uns pais que já não educaram no início, talvez não tivesse esse conhecimento e tal, mas querem mudar. Então, como eles devem começar a introduzir essas alimentações mais saudáveis, fazer essa troca, né? Certo. Ao invés de um refrigerante, um suco natural, uma água. Qual é a dica que tu darias? Bom, eu sempre começo falando para os pais a importância dessa limpeza de paladar no primeiro momento. Não tem como eu incluir alimentos saudáveis na rotina de uma criança que come muito doce, muito sal, muita gordura, porque a nossa língua, né, isso é fisiológico. A gente tem essas bolinhas na língua que a gente chama de papilas gustativas. Elas acostumam com os sabores que a gente oferece. Então, uma criança que veio até então comendo muita coisa que não deveria, a língua, o corpo está acostumado e viciado a esses sabores. Então, primeira coisa é limpar um pouco dos excessos, certo? Os alimentos saudáveis, a gente vai começar a incluir, eu costumo dizer que eu, nutricionista, e junto com a mãe, eu entro no mundinho da criança nesse primeiro momento, para depois ela entrar no meu. Então, eu vejo o que
ela gosta de comer? Ah, ela gosta de comer iogurte, ela gosta de comer bolo de chocolate. Então a gente vai trabalhar a melhora nutricional através de receitas que eu disponibilizo, dessas receitas que a criança já gosta de comer. Então vamos fazer um iogurte que seja um pouco mais saudável, vamos fazer um bolo caseiro que seja um pouco mais saudável. Os legumes e verduras a gente tenta incluir de outras maneiras, né? Ah, eu quero que meu filho coma abóbora, mas será que ele precisa comer abóbora cozida, ela sozinha no prato, água e sal? Muito difícil que a gente comece assim. Então, de repente, eu vou fazer um pão que vai abóbora dentro, eu vou fazer um bolinho salgado, eu vou fazer uma panqueca que vai a banana dentro. Então, eu começo a incluir esses legumes e verduras de outras maneiras que fiquem atrativas à criança. Esse é o principal. Não vai comer puro, já, né? É muito difícil. Começar, nós adultos temos essa dificuldade, muito mais a criança, né? E eu já percebi a questão do doce também. A gente se vicia, né? Muito. O doce. Quanto mais tu come, mais tu tem vontade. Muito. Né? A criança muito mais, né? Nós temos ainda essa racionalidade de eu não vou comer porque eu sei as consequências disso a longo prazo. A criança não. Então ela é levada no consultório nutricional, ela não sabe para que exatamente, a depender da idade. E na cabeça dela é só alguém cortando aquelas coisas que ela gosta muito de comer, né? Daí vai virar quase uma inimiga, tem que conquistar a criança, né? Exatamente, é isso que a gente trabalha muito, é conquistar a confiança dela. Então eu brinco com ela, a gente desenvolve jogos, estratégias ali que a criança fique muito minha amiga e ela veja que eu não tô ali para tornar a vida dela ruim, muito pelo contrário, né? Olha, muito bacana. Muito obrigada pela entrevista, Letícia. Eu que agradeço. Vamos conversar mais sobre esses assuntos ligados à alimentação, porque a gente vê muito isso hoje em dia, né? Muito necessário. Muito necessário. Obrigada. Então tá, muito obrigada. E agora a gente encerra o programa da Record News. Até mais.